Tem momentos na vida que tudo tá dando certo, mas meio com um lapso tudo desanda, né? Tudo vira caos. Por exemplo, você tá em um relacionamento, tá tudo dando certo e do nada esse relacionamento acaba, ou você tá trabalhando bem na sua empresa, onde você quer que você trabalhe, do nada alguém te chama no RH e bom, a conversa não é tão legal assim. E há vários momentos na sua vida que com um lapso, com um ocorrido, tudo muda e não, nem sempre para melhor, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o caos e a ordem, sobre como tem momentos que o caos interfere, como que a gente coloca a ordem. E para isso, vou basear nesse livro aqui, do Jordan Peterson, se chama 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, tá? Mas antes, queria deixar algumas ressalvas aqui. Se você gosta de livros e quer não, não ter um canal, né? Você não. Querer assistir um canal voltado para resenhas, não quero fazer resenha aqui. A única coisa que eu quero é o seu desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro, espiritual, literário e assim vai. Então, se você quer mais assuntos como esse, mais vídeos como esses, que não é uma resenha, é mais um plano prático através da leitura de como você pode melhorar a sua vida, se inscreve aqui, já deixa o like nesse vídeo. E a outra ressalva é que esse vídeo aqui não vai ser bem elaborado, não vai ser editado. Talvez eu coloque o próprio bruto que eu gravo aqui no YouTube, então vai ter. Talvez fique um pouco mais longo, talvez eu tenha pausa para respirar, talvez eu erre na hora de falar, mas espero que vocês gostem mesmo assim, porque eu não quero que seja um vídeo de uma pessoa falando de um livro de um jeito pouco. Que não se aprofunde, que fique ali só no raso. Quero realmente que seja prático e, e traga todo o conceito que eu quero trazer aqui, principalmente do livro, tá? Vamos lá. Primeiro, esse livro ele é dividido em 12 etapas, né? Que ele coloca como. Deixa eu abrir aqui meu roteirinho. 12 regras para você sair do caos e colocar ordem na sua vida, né? São regras que parecem simples, mas muitas vezes a gente não aplica. São regras que, como ele é terapeuta, né? Ele é um dos. Bom, mundialmente, né? Conhecido principalmente pelos seus discursos, pela forma que ele fala, pelo a questão. Ele também ser muito lúcido, ser, como posso dizer, entender, se aprofundar muito nessa questão humana, saber discorrer isso, principalmente pra gente que às vezes é leigo no assunto. E são 12 regras que parecem simples, mas se você aprofundar em cada uma das regras, com certeza você consegue levar para sua vida e ir praticando melhorar a sua vida, tá? A primeira regra na verdade, antes disso, eu não vou falar todas as regras, mas e muitas vezes eu vou juntar das regras em uma para trazer meu conceito, meu ponto de vista e onde se pode aplicar isso. E é isso, então eu não vou falar as outras regras, mas eu vou elencar aqui, talvez pegar um título de um título de outro, juntar várias, para fique mais fácil para vocês, não fique tão longo também, tá bom? A primeira regra que ele cita é da postura, né? Costas para trás e queixo, peito estufado, costas para trás e queixo elevado. Por que isso? Por que isso é importante? Tá, você está escutando meu teclado aqui porque eu estou lendo o roteiro. Também tem roteiro, coisa chique, né? Isso é algo até que o Tony Robbins fala. Se você não sabe, o Tony Robbins ele é um dos maiores, enfim, coaches do mundo. Talvez ele tenha sido até o primeiro. Acho que não é o primeiro, mas é o que disseminou isso para o mundo, né? E se você tem algum preconceito com o coach, pelo menos vê a parte técnica da coisa, a parte científica da coisa. E uma coisa que ele sempre repete é que o comportamento molda como sua mente age, né? Não é, claro, a mente pensa e o corpo age, mas dependendo do momento que você está e se você conseguir fazer algum movimento no corpo, ajeitar uma postura, a sua mente vai automaticamente entender aquela postura. Então, ao invés de ser mente, ação, ação, mente. Então, a ação começa, o comportamento começa a moldar a mente. E, citando outro exemplo, tem um TED Talks, se você não sabe o que é o TED Talks são palestras que acontecem em todo o mundo, é mundialmente famoso, de vários assuntos diferentes, e tem essa palestra específica no TED Talks da Amy Cuddy, que é psicóloga social. Ela tem um livro sobre essa palestra também,
que eu não lembro exatamente o nome do livro, mas é O Poder da Presença, o nome do livro, tá? E nesse TED Talks, ela fala como que a sua postura ou como as ações que você faz no seu corpo podem mudar, por exemplo, o seu humor, ou a forma que você é tratado, ou a forma que as outras pessoas te veem. Por exemplo, quando você está muito triste, está num momento muito depressivo, ou escutou alguma coisa no trabalho, ou está muito estressado e acha que não vai dar conta, se você, por exemplo, for ao banheiro e olhar ali no espelho e fazer a posição, não, a pose de Superman, né? Aquela pose que você coloca a mão nos quadris, o peito estufado, olhar confiante e solta um sorriso. Depois de 3 segundos, 4, 5, 6, 7 segundos, sua mente começa a entender que você não está sentindo aquela tristeza toda. Você começa a sentir mais confiança, se sentir uma pessoa mais forte. E, e mostra também como a sua postura pode influenciar o seu humor, enfim. Como eu disse antes, como as pessoas te tratam, como você vai ser tratado no ambiente, como as pessoas te olham e como as pessoas entendem você. E como o seu cérebro entende você também, né? Como eu disse, o comportamento às vezes pode moldar a sua mente. Uma forma talvez não tão simples como essa, mas que também acontece, por exemplo, quando você faz um exercício e sobe a endorfina, você começa a pensar diferente. Suas ações são diferentes. Quando você faz uma caminhada, você está triste, enfim, você faz uma corrida mais pesada, uma corrida mais rápida, ou você puxa peso na academia, você vai começar a talvez pensar diferente, ter um humor diferente, tá? Então, o seu corpo, a ação que você coloca no seu corpo muda, enfim, as toxinas, não chega a ser toxina, desculpa, mas mexe alguma coisa no seu corpo para, por exemplo, mudar o humor e etc. Mudar algum pensamento, ponto de vista e etc. E por que o Jordan Peterson fala sobre isso, né? Ele faz todo um monólogo, fala monólogo porque as pessoas parecem que monólogo é algo chato, mas ele faz toda uma descrição de, por exemplo, como que funcionam os crustáceos, né? Como que é a hierarquia dos crustáceos. E uma coisa interessante é que realmente o mais forte, o mais perigoso são aquelas pessoas que estão no topo, são aqueles crustáceos que ficam no topo da hierarquia, têm uma vida mais tranquila, comem melhor, têm os melhores pretendentes, as melhores pretendentes, melhor dizendo. E como muito da postura muda isso, porque os crustáceos, eles talvez lutem para conquistar isso 1, 2, 3 vezes, não toda hora, eles não estão sempre em guerra. Então, quando eles ganham uma vez, ou enfim, eles agem com postura e as outras pessoas meio que vêm na hierarquia de cima para baixo. E vamos agora pegar de uma forma mais prática, né? Quando você mantém o peito aberto, o queixo para cima, enfim, peito aberto, queixo para cima, costas para trás, primeiro que você vai começar a exalar confiança, porque quando você tá todo assim, eu percebo, ou qualquer outra pessoa percebe biologicamente, inconscientemente, que você, primeiro, é uma pessoa que está com algum problema, não uma pessoa expansiva, é uma pessoa, entre aspas, fraca, não sei se fraca é a palavra certa, mas é uma pessoa que não é confiante, uma pessoa que não está se sentindo bem. E ao contrário, quando você faz essa postura, as pessoas entendem que você é uma pessoa confiante, uma pessoa que a gente não deve. Que oferece perigo também, que é uma pessoa que a gente não pode fazer uma coisa ruim, né? Não pode ser ruim com ela, porque ela é alguém que oferece perigo. E isso não só externamente, internamente também, como eu disse antes. Então, quando você começa a fazer isso, talvez não da primeira vez, mas quando você cria o hábito de fazer isso todas as vezes que você lembrar do seu peito, da sua postura, você começa a se sentir mais confiante, começa a andar de jeito diferente, as pessoas, consequentemente, começam a ver você diferente, tá? E isso socialmente também, como eu disse, então as pessoas não vão parar de caçoar, não é a palavra certa, mas vão parar de tentar diminuir você de alguma forma, as pessoas vão dar mais espaço para você, porque você é uma pessoa confiante, e pessoas confiantes ocupam espaço maior do que pessoas que são tímidas, mais discretas, né? As pessoas que são mais dentro de si, não tem tanta confiança assim, e aí elas são suprimidas, mas quando você é confiante, peito aberto, cabeça para cima, você começa a abrir espaço, tanto fisicamente, tanto na cabeça das pessoas, e você começa a ser visto por si de um jeito diferente e visto por outras pessoas de um jeito diferente, tá? Tem uma pesquisa, e desculpa se eu estou até prolongando nesse assunto, tem uma pesquisa, não sei exatamente qual que é a pesquisa, talvez eu coloque o link embaixo, assim como o vídeo do TED Talks aí na descrição, que é
não sei se é um vídeo ou uma pesquisa, não lembro exatamente, mas que falam que os bandidos, e aí isso é biológico também, os bandidos quando querem roubar ou fazer alguma coisa com alguém, procuram aqueles alvos mais fáceis, então pessoas mais que andam de uma forma mais introvertidas, né, mais tímidas, menos sociáveis, parecem estar com medo ou com um problema, pessoas mais frágeis, vem assim dizer. Por quê? Porque todo mundo tem medo de alguém confiante, né? O bandido não vai roubar alguém confiante. Claro que pode acontecer, mas eles querem presas mais fáceis e assim, isso é como os animais, né? O animal quer, quando está caçando uma presa mais fácil, e isso serve para humanos que são animais também, tá? Segundo, esse aqui pega muita gente, tá? Por que quando você está doente, até o nome do capítulo, por que quando você está doente, você não toma os remédios, mas quando alguém está doente da sua família, alguém próximo a você, seu namorado, etc., você faz de tudo para essa pessoa tomar os remédios, para essa pessoa se cuidar. Isso é muito comum de acontecer na nossa vida, né? A gente faz o máximo para ajudar os outros, até como espécie, faz o máximo para ajudar os outros, mas quando chega em nós mesmos, nós não tomamos remédio, nós não comemos bem, quando estamos doentes, não nos cuidamos. A gente prefere ajudar o outro do que nós mesmos, né? Isso é meio que biológico, claro, porque não sei se biológico, mas questão de espécie, né? De uma questão mais darwiniana, de a espécie que, enfim, a espécie humana é muito boa de se ajudar socialmente. Então, quando você se preocupa com o outro, quando um grupo, uma tribo, ou enfim, se preocupa com o outro, é muito mais fácil de elas sobreviverem há vários anos, há várias gerações. Mas hoje em dia a gente não precisa mais lutar pelas nossas vidas nessa medida toda, né? E isso ficou. Então nós preferimos cuidar da outra pessoa do que de nós mesmos. E, por exemplo, financeiramente, quando damos a alguém o que nós mesmos não temos, quando damos um presente, quando nós não damos para nós mesmos, ou quando damos a alguém de comer uma comida que nós queríamos ter comprado, ou um objeto que nós queríamos ter comprado para nós. E, porém, é engraçado que a maioria das pessoas que fazem isso. Vou beber minha água aqui que eu tô com sede. A maioria das pessoas, eu incluso, quando olham em sua volta, olham os relacionamentos que você tem, ou a vida financeira que você gostaria de ter, que você tem agora, desculpa, no presente, vê que a gente não está onde nós queríamos estar, né? Nós temos aquela síndrome de Jesus, queremos ajudar todo mundo, mas aí no final nós não temos a capacidade de Jesus de ser filho de Deus. Quer dizer, todos nós somos filhos de Deus, mas não temos a mesma capacidade divina de Jesus para conseguir cuidar do outro e cuidar de si ao mesmo tempo, né? E isso é uma coisa que o Jordan Peterson fala nesse capítulo, né? Que nós precisamos ser um pouco egoístas. Ele não fala com esses termos, né? Mas traduzindo, um pouco egoístas. Então, precisamos cuidar de nós mesmos também, colocar limites nos nossos relacionamentos, para que nós temos também como, enfim, cuidar da nossa vida, melhorar, para junto depois melhorar a vida dos outros, né? Uma coisa que até, deixa eu ver aqui, vou até um exemplo. Um exemplo que eu posso trazer, que é muito comum, né? Quando você está no avião, esse avião vai cair, tem uma mãe e um filho, ou um pai e um filho, e quando esse avião caindo, vai cair as máscaras, o pai vai querer colocar a máscara no filho primeiro. Mas se ele não conseguir colocar em si e pegar o oxigênio, talvez os dois morram. Talvez os dois morram de qualquer jeito. Mas se o pai conseguir o suficiente de oxigênio para salvar o filho, é melhor do que ele jogar tudo no filho e talvez nenhum dos dois sobreviverem. Né? Então, para cuidar dos outros, nós primeiro precisamos cuidar de nós mesmos. Então, por exemplo, quando você tem um sonho de estudar, enfim, um sonho financeiro, e faz isso, foca nisso, depois você consegue, quando chegar lá, ajudar sua mãe, ajudar seu pai, ajudar seus irmãos. Mas durante o processo, ou antes, talvez isso talvez você não consiga, porque você vai estar ajudando mais os outros do que fazendo aquilo que você quer fazer e precisa ser feito. E aí essa falta de um pouco de egoísmo na vida, meio que te fará perder oportunidades e perder até o foco que você quer da sua vida, tá? Então faça por você o que você faria
pelos outros. E lembre que você não tem o poder de Jesus. Então, nada de síndrome de Jesus. Próximo. Isso aqui você já deve ter escutado, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Mas vamos trazer uma profundidade maior que o próprio Jordan Peterson traz, né? Ele dá um exemplo no livro sobre uma fase, duas fases parecidas na vida dele, né? Fases sequentes. Primeiro, na verdade, ele dá o exemplo de 2 pessoas. Vamos melhorar o exemplo. E que está no livro. Ele dá um exemplo de um rapaz muito inteligente, que tem potencial, só que esse rapaz, mesmo tendo potencial, ele se junta com pessoas que também talvez tenham potencial, só que não utilizam isso, são bardeneiros, né? São adolescentes que, enfim, ficam lá no fundo da sala, gostam de ficar mexendo com os outros, gostam de não estudar, ou não estudam, no caso, não querem nada da vida, não têm objetivos, e estão ali para curtir, para viver o momento, beber, enfim, brincar. E revoltados, né? Todos são muito revoltados, adolescentes assim. E aí depois ele dá o exemplo de 2 irmãos, também inteligentes, que vêm de uma cidade pequena e vão para uma grande, só que eles entram num grupo com pessoas que têm os mesmos objetivos deles, que eles, né? Estudar, objetivos maiores, objetivos diferentes, mas que são pessoas inteligentes que têm um objetivo na vida. E depois, mais tarde na vida, o Jordan Peterson fala sobre essas pessoas, sobre como esses 2 irmãos conquistam algo na vida, algo positivo na vida, e essa outra pessoa, mesmo sendo inteligente, porém andando com as pessoas erradas, o mais tardar na vida, enfim, é uma pessoa que tem problema financeiro, uma pessoa triste, uma pessoa sem propósito, com olhos vazios, uma pessoa que não se arruma, que antes, ele até fala, antes essa pessoa era confiante, dava pra sentir ela confiança, e mais tarde na vida viu uma pessoa totalmente sem autoestima, né? Então, sem dinheiro, sem autoestima. E onde que estava toda aquela inteligência, né? Aquela inteligência não estava no lugar certo, porque nem que a coisa mais difícil é vencer o ambiente, mesmo que você seja inteligente. E o ambiente, resumindo, o ambiente molda muito o seu comportamento. E às vezes o comportamento é mais interessante do que a inteligência, né? O comportamento tá um passo à frente. E a inteligência não vai significar nada se você não estiver no lugar certo, no ambiente certo, né? Mas aí, como aplicar isso na prática? Ou, por exemplo, para você que não consegue se mudar agora, ou não consegue mudar de trabalho agora, enfim, trabalha com pessoas mais focadas no seu objetivo. Bom, os livros estão aí para isso, e quem escreveram livros foram pessoas, e pessoas formam um ambiente. Então, livros estão aí para isso, o ambiente, né, aqui dentro. Então, livros estão aí para isso. Leiam livros de pessoas importantes, leiam livros de pessoas que mudaram o mundo de alguma forma, e principalmente de pessoas livros de pessoas que sobreviveram ao tempo, né? Não livros de pessoas que escreveram livros que sobreviveram há muito tempo. Então, vamos lá. Bíblia. Bom, a Bíblia está aí desde muito tempo. A gente tem Ilíada, Odisseia, temos vários filósofos. A gente tem Platão, Aristóteles, a gente tem Tomás de Aquino, tem Santo Agostinho e muitos outros. Ou livros realmente de pessoas que você vê que são acima da média. Então, livros de empresários, está lá, Flávio Augusto, não sei, Elon Musk tem essa loucura, mas também pode ser, e entre outros, né? Steve Jobs, enfim. Se você não consegue mudar de ambiente agora, o ambiente externo, tente pelo menos começar pelo ambiente interno, mas lembre que o ambiente externo é muito poderoso, então sempre que possível foque em mudar também o ambiente externo, tá? E a outra coisa até que eu coloquei aqui no roteiro, né? É questão de conteúdo, então vídeo, podcast, tudo que você escuta também muda um pouquinho na sua cabeça e muda o seu ambiente interno. E às vezes você, até por osmose, né, acaba procurando pessoas que têm perfis parecidos com os seus, então amigos com perfis parecidos com os seus.
E claro, se você está montando ambiente, as pessoas são importantes. Talvez você não consiga mudar de ambiente, mas você consegue mudar as pessoas que você relaciona. Então, um amigo, claro que a gente não vai ficar falando, esse amigo é bom, esse amigo é ruim, mas enfim, saber os limites da sua amizade e ter aquelas amizades que realmente são para crescimento também. Tá? Não que você vai precisar delas, mas que vocês falam o mesmo assunto, têm a mesma língua, têm objetivos grandes, têm objetivos, né? Quase. Não é todo mundo que tem objetivos de vida, são poucas pessoas. Então, é isso, tá? E esse aqui vai pegar bastante gente, principalmente se for mais nova ou tiver meia idade. Antes de questionar o mundo, questionar o universo, querer direitos ambientais, antes de querer ser um ativista, arrume a sua cama, arrume a sua casa. E vou até trazer outro livro aqui, que é o Arrume a Sua Cama, só para dar um exemplo. O que acontece? Qual que é a questão do Arrume a Sua Cama? Vou até estragar com esse spoiler. É que o cara que escreveu ele era general, enfim, ele estava até na campanha da do, a campanha do que acharam o Bin Laden e aconteceu o que aconteceu, não quero dizer a palavra aqui pro YouTube não me cortar. E aí é um cara do exército, né? Não lembro se era major, enfim, comandante. Ele escreve esse livro baseado em várias ideias, assim como Jordan Peterson, cada capítulo fala sobre uma ideia positiva ali pra você levar pra sua vida. E tem o Arrume a Sua Cama. E por que o Arrume a Sua Cama? Quando o cara, um soldado, por exemplo, o soldado tem uma vida muito complicada, vamos supor que ele está numa zona de guerra e ele tem que combater, ele tem que correr o regime, ele tem que correr muito, ou quando ele está só em treinamento e corre muito, come pouco, passa várias dificuldades, treina muito, atira, escuta xingamento de alguém, xingamento de bandido, leva tiro na cabeça, enfim. Mas quando ele volta para casa e vê sua cama organizada, sua cama arrumada, sua casa arrumada, traz um conforto para ele, traz uma paz. Então, resumindo, né, mesmo com a vida dele seja um caos, a vida desse soldado seja um caos total, quando ele volta para casa, ele vê conforto, ele vê ordem, e quando ele vê ordem, ele consegue descansar melhor. Imagina você sair pro caos e voltar para casa e tá um caos pior, né? Imagina um marido saindo pro trabalho, enfim, voltando e casa briga com a esposa, briga com os filhos e a casa tá desarrumada. Então, para um momento de caos é preciso ter uma ordem, pelo menos dentro dessa casa. E aí, voltando aqui pro Jordan Peterson, pro livro Jordan Peterson, é muito comum a gente reclamar sobre a vida, reclamar sobre a política, reclamar sobre os políticos, reclamar sobre tudo. E a nossa casa está totalmente desorganizada, a gente não faz as pequenas coisas. Então a gente quer resolver o mundo, mas não resolve a nossa própria vida. Então a gente não tem um trabalho bom, não recebe o que quer, não estuda, não tem um bom relacionamento, ou é abusivo, arrogante, enfim. Mas o simples e o que realmente talvez transforme a sua vida, aquilo que você tem, consegue alterar, a gente não altera. Que é, por exemplo, arrumar sua cama quando você levanta, ou arrumar sua casa. Que, enfim. Tem até um livro que se chama. Esqueci o nome agora. Mas enfim, vamos pra frente. E, não, só resumindo, concluindo aqui, por que é fácil as pessoas serem ativistas, mas não arrumarem a própria vida? Porque o exterior, o que a gente não pode mudar, é fácil de falar. Agora vamos falar de algo que a gente consegue mudar. Como que a gente vai falar sobre isso? Porque traz sofrimento. Eu quero arrumar meu peso, quero diminuir de peso, quero aumentar, quero ficar mais forte, quero entrar na academia. É um sofrimento danado, mas criticar, enfim, alguém que, vamos supor, toma bomba, Fegner, né? É muito mais fácil do que a gente arrumar a própria vida, arrumar o próprio peso, emagrecer e etc. Tá? Antes de a gente ir pro próximo tópico, eu criei um Telegram. E nesse Telegram eu quero toda semana, ainda decidi o dia, eu quero quarta-feira, mas toda semana nesse Telegram eu quero mandar um áudio de algum livro que eu li, algum trecho de algo que eu li, ou algum vídeo, ou algum conteúdo que eu li que transforme a sua vida, não transforme a sua vida, mas transforme um comportamento seu no dia, ou um pensamento, um ponto de vista sobre algo do seu dia. Então o link do Telegram vai estar na descrição também. Entrem, eu quero toda quarta-feira, espero que continue quarta-feira, talvez tenham mais, talvez tenham menos. Também vou pensar em colocar referência de mais coisas, tipo referência de filme, eu assisto muito filme chato, mas eu assisto muito filme, gosto muito. Livros, vídeos e etc. Músicas, podcasts. Mas a priori, um áudio por semana sobre um texto que eu li,
e eu quero comentar. Talvez sejam áudios longos, porque eu gosto de falar, mas é isso, tá? Continuando. Esse aqui é muito bom. Esse aqui eu vou até arrancar as mangas, beber água. Já tá quantos de vídeos aqui? De vídeo 30 minutos. Vamos lá. Qual a importância do sacrifício para a sua vida? Sacrifício, claro que eu tô falando de esforço, né? E é a parte que eu mais gosto do livro. Se vocês não sabem, Jordan Peterson, ele é muito estudioso, um grande estudioso de várias religiões, né? Principalmente a cristã. E ao decorrer do livro inteiro ele traz muitos exemplos de Bíblia, né? Bíblicos, exemplos bíblicos cristãos. Ou de outro, ele fala sobre outras religiões também, mas ele fala muito sobre o cristianismo. E passagens como o Éden, criação do Éden, o Jardim do Éden, como, enfim. E acho que essa é a parte mais legal. Que é quando, para exemplificar nessa questão de sacrifício, ele fala sobre a passagem que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto com fome e sendo tentado pelo coisa ruim, né? Pelo cramunhão. E enfim, aí tem as três, qual que é o nome? As três provações, né, que o coisa ruim fala pra Jesus. Depois, se quiserem, posso até transformar em um áudio. É legal, mas eu acho que não cabe nesse vídeo, mas aí eu explico, talvez em outro vídeo ou em um áudio, tá? E aí, mesmo com as provações, estando passando um momento ruim, ele vence as provações lindamente. Depois eu comento mais lá no Telegram. E aí, junto, ele faz uma comparação com uma frase do Carl Jung, né? Que era um terapeuta, um psicólogo ali, conterrâneo do Freud, né? Freud, Jung, acho que Adler e outros ali da mesma época. E a frase do Carl Jung é o seguinte: para uma árvore crescer até os céus, então suas folhas, seus galhos irem até os céus, suas raízes precisam ir até o inferno, né? Isso é muito lindo. Vou até repetir. Para uma árvore subir até os céus, suas raízes precisam ir até o inferno. Então, o que isso significa? Para você ser uma pessoa melhor, você vai ter que passar pelos momentos difíceis. Para um jogador ser melhor, vai ter momentos de lesões, vai ter momentos que ele não vai conseguir arremessar a bola e acertar, né? Tem a ótima frase, que é do Michael Jordan. Não lembro exatamente, mas eu acho que era como eu joguei 9.000 cestas, eu errei 9.000 cestas, vou chutar os números aqui, 700 vezes me passaram a bola do jogo e eu errei, e por isso que eu sou o melhor, algo assim, né? E essa frase, e juntando com essa passagem de Jesus, os 40 dias com fome no deserto, você tira duas ideias. Para você ser uma pessoa melhor desenvolvida, melhor emocionalmente, melhor fisicamente, enfim, você vai ter que passar pelos momentos difíceis, pelos momentos ali que talvez você mesmo pense que não vai dar. Por exemplo, no final de um relacionamento, pensar que você nunca vai achar outra pessoa, você nunca vai ser feliz, ou achar aquela tristeza, né? Vencer aquela tristeza, aquela melancolia. E outra coisa, que pra a gente realmente achar aquilo que é valioso, significativo, realmente significativo na nossa vida, a gente vai ter que fazer o sacrifício necessário, né? E repetindo, por exemplo, dando um spoiler, né? A terceira aprovação que o Cramunhão fala para Jesus ele pega Jesus, vai até o céu e mostra o que Jesus poderia ter se fosse aliado dele, né? Você poderá ser rei dos homens, de todos os homens, poderá ter a mulher que quiser, o ouro que quiser. E aí Jesus responde que o reino que importa para ele é o reino dos céus, né? Que aí seria a parte significativa. Então, para a gente ter algo significativo, significativo e não conveniente, né? A gente vai ter que fazer esse sacrifício. Então, vamos lá. O que é significativo?
ter um relacionamento saudável. Então a gente vai ter que passar de várias relações que, mesmo que sejam convenientes, a gente vai ter que deixar elas para trás. Se a gente quiser, por exemplo, ter um emprego melhor, a gente vai ter que, ou um emprego melhor, ou um salário melhor, a gente vai ter que trabalhar mais, às vezes em horários e dias que uma pessoa normal não trabalha, né? Se você quiser passar no concurso ou passar numa faculdade, você vai ter que estudar mais do que os outros, o que a média das pessoas fazem, né? Vai ter que sacrificar e não fazer aquilo que é conveniente, às vezes jogar, enfim, sair, beber. Você vai ter que tirar um pouco da sua vida para realmente alcançar aquilo que é significativo, que é um bom relacionamento, um bom emprego, dinheiro e assim vai. Corpo dos sonhos, o que é corpo, né? Acho que é o melhor exemplo, que é malhar, ter aquele corpo definido. Você vai ter que ir na academia todos os dias, vai ter que comer melhor, beber água, tomar suplementos, etc. E isso exige sacrifício. E até a frase do Queen, né? É easy come, easy go. Tudo que vem fácil vai fácil, e tudo que é difícil é significativo. Então trocar aquilo que é conveniente por aquilo que é significativo exige sacrifício. E, nossa, esse aqui é muito bom. Me veio até água que eu tô falando demais. Diga a verdade ou não minta. Essa parte que eu me identifico muito. Eu tenho dificuldade arrumando isso com o tempo. Eu tenho dificuldade de primeiro me impor e falar a minha verdade, né? Não que eu omita muito, mas tenho dificuldade de me impor e falar a minha verdade ou falar a verdade na situação. Então, e quando você começa a fazer isso, a omitir essa verdade, começa a trazer para os outros inconscientemente para outras áreas da sua vida. Então você começa a mentir primeiro para aquela pessoa, depois para você, depois em desafios, começa a omitir em desafios, mentir para desafios e começa tudo a virar uma bola de neve. Por exemplo, um exemplo mais mudando, né? Quando um casal está em crise, normalmente é porque não tiveram a conversa que precisavam ter. Então, alguém não quis falar a verdade, alguém não quis entrar em uma discussão, por exemplo. E discussões são importantes para o crescimento. Então, o ser humano tem medo de, de ser contrapontual, tem medo de. Qual que é a palavra? Não sei a palavra exata, mas tem medo de causar um problema, mas conflito, tem medo do conflito. Mas conflitos são importantes para crescimento, né? Então, um casal, a gente não discute, não tem esse conflito maduro para melhorar a vida do casal, com certeza vai terminar em separação no final. E também em outras áreas da vida, quando você tem conflito com a sua mãe sobre algo, não melhora. Quando você não tem conflito com o seu chefe sobre uma estratégia que não faz sentido, também também não funciona, tá? Então, a verdade, a sua verdade talvez exija conflito, mas quando você fala a verdade e esse conflito acontece, mesmo que você não goste, né, mesmo que você sacrifique, sei lá, alguma coisa. E, claro, tem gente que tem mais facilidade pro conflito, isso é óbvio, mas para quem não tem, quando você fala a verdade e isso causa conflito, claro, não precisa ser aquela verdade que te traga ruína, que, enfim, é uma verdade que se você falar ou não falar não muda nada, ou uma verdade que se você falar vai acabar com a sua vida. Mas em pequenos momentos falar a verdade, ser verdadeiro, que isso vai trazer ou conflitos ou as pessoas vão começar a te ver de uma forma diferente e isso vai criar uma personalidade meio que única em você, tá? E quem mente uma vez, mente em tudo, né? Mente pra você, mente pra sua esposa, mente pros filhos, mente pra sua vida, mente pra Deus. E então não minta e diga a verdade quando é necessário, nem que aconteça o conflito por causa disso, tá? E alguns conflitos são bons, não são todos, mas alguns conflitos, a verdade que você traz, que traz um conflito, te trazem crescimento, tá? Ufa, falei demais. Tem mais coisas? São 12, eu não passei por 12, né? Mas tá muito longo, acho que tá dando 45 minutos. Mas. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Você quis ouvir algo realmente, fez o sacrifício para estar aqui, né? Algo realmente valioso. Então, o que eu quero aqui é que você ative o sininho. Eu vou fazer mais vídeos, talvez não com a mesma frequência de um canal que faz vídeos curtos, ou tem uma força de edição, ou enfim, consegue ter mais tempo para fazer isso aqui. Mas eu não vou fazer, tá? Peraí, cortando, voltando. Eu preciso que você ative o sininho, não vai ter muita recomendação,
porque não vai ser muito mais vídeos, e serão vídeos mais longos quando tiverem vídeos mais profundos como esse, e mais práticos, porque eu não quero fazer resenha de livros, quero realmente pegar livros e trazer ele aqui, desmiuçar eles e trazer alguma coisa prática que você consiga fazer com eles, tá? Então, se você gostou, deixa um like. Se você quer me ouvir mais, ouvir minha linda voz e ouvir trechos que talvez te tragam crescimento, entre no Telegram, tá? Recomendações também. E é isso. Te espero no próximo vídeo. O próximo eu quero trazer sobre temperamentos, mas até lá a gente vê, tá bom? Até a próxima. Beijo.